Querido Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por mais um dia de vida and for an opportunity to study thy holy word. e por mais uma oportunidade de estudar a tua santa palavra. We are asking now that your Holy Spirit will be in our presence. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja em nossa presença I pray that through his power we will be able to experience conversion. e que através de seu poder todos nós possamos experimentar a conversão. And as a result, take this message to a dying world. E, como resultado, poder e ser capacitado de levar essa mensagem a um mundo perdido. Open our hearts and our minds to receive thy word. Abre os nossos corações, nossas mentes para receber tua palavra. And this is our prayer in Jesus' name. É nossa Amen. oração em nome de Jesus. Amém. Good afternoon. Boa tarde. I have not had an opportunity to get everyone's name, Eu ainda não tive a oportunidade de aprender o nome de todos, but I have almost everyone's name. mas quase aprendi todos. And by the time the week is over, Pela I graça de hope Deus, to be familiar with everyone. quando nós terminarmos a semana, eu vou ter aprendido o nome de cada um. What we're going to do for this hour O que nós vamos fazer durante esta hora? is look at the topic called conversion. Nós vamos estudar o tópico de conversão. And remember, this is a class. E lembram que é uma classe. If you have questions, please feel free Se to você ask. tem perguntas, sintam-se à vontade para fazer perguntas. So, turn with me in your Bibles Então vamos abrir nossas Bíblias to Jeremiah chapter 1. no livro de Jeremias, capítulo 1. And I also want to share with you a theme song for this class. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma música que será uma música que seria o tema dessa classe. And my wife is going to teach it to us E a a little minha bit later. esposa vai ensinar para vocês essa música daqui a pouco. But it basically sums up what God wants to accomplish in our Mas é uma lives. música que resume aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. All right. What we're going to talk about this O day que nós vamos fazer e o que nós vamos estudar neste dia, is why we are here as individuals. nós vamos estudar o motivo pelo qual nós existimos. Nós estamos aqui como indivíduos. In other words, the purpose for our existence. O propósito da nossa existência. And I'm going to share this class with you E eu vou compartilhar esse estudo com vocês from two perspectives. de duas perspectivas. Number one, we're going to look at the topic itself, Nós vamos olhar o tópico and then we're going to talk about how to present it to e aí nós non-believers. vamos ver como nós podemos apresentar o mesmo tópico para outras pessoas. And then when we talk about how to study the Bible in the next class, E aí a próxima classe, a próxima hora que vai ser como estudar a Bíblia, we're going to bring it all together. nós vamos unir todos os temas juntos. You know, there is one illustration that God uses Existe uma ilustração que Deus usa to explain the conversion experience. para explicar a experiência da conversão. The Bible describes someone who is born again A Bíblia descreve alguém que é nascido de novo as a little child. e a Bíblia ensina que é uma nova criança. So let's stick with that illustration Então as we vamos begin. usar essa ilustração. If you were to just picture a baby with me, Se você fosse imaginar agora comigo um neném. when a baby is born, Quando o neném nasce, that baby spends the majority of its time crying. a maioria do tempo desse neném é gastado chorando. When it comes out, it's just wah, 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 wah. Quando ele sai do ventre, é ué, 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 chorando, chorando. And the reason why it's doing that O motivo pelo qual ele faz isso is because a baby is trying to express himself. é porque o neném quer se expressar. From the time he comes from the womb, A partir do momento que ele sai do ventre, all the way up until the time he begins to speak, até o tempo em que ele começa a falar, because of its environment, the things that it's seeing and por hearing, causa do ambiente, is trying to put these things into expression. ele quer colocar em expressão aquilo que ele vê ao seu redor. And when we get around the age of, say, 6 or 8, E quando a gente chega à idade de 6 a 8,
that child then begins to make decisions. essa criança começa a tomar decisões. And that decision is commingled with expression. E estas decisões são misturadas com expressões. And between the ages of, say, 8 to around 13, Das idades de 8 até 13, mais ou menos, a young person or a young youth o jovem is trying to learn how to express these things começa a tentar aprender a como se expressar mais e mais. in a way that will make sense to itself De uma forma que vai fazer sentido para si mesmo and to everyone e else. para o resto, todo mundo. And when you go through the ages of 13 up to around 18, Quando você chega da idade 13 até 18, what happens in the growth process o que acontece durante o período de desenvolvimento? is that a teenager is trying to find an identity, O jovem está buscando uma identidade, a purpose for being in this world. propósito por estar neste mundo. And we learn how to coat our feelings and our emotions. E a and gente expressions. começa a aprender a como lidar com as nossas emoções, sentimentos e expressões. The younger a child is, O mais jovem que seja a criança, the more honest that they are. o mais inocente e honesto ela é. I remember one time I was working with some young people, Eu lembro de uma vez que eu trabalhei com alguns jovens and it was about the age of 6 or 7. e eles tinham mais ou menos 6, 7 anos de idade, And this crianças. little boy went up to another little girl E este menino foi para uma menina and said, "What's wrong with your face? e perguntou a ela: o que está de errado com a tua cara? You look so ugly." Você é tão feia. And I found it so interesting because E eu they achei tão express interessante. exactly what's in their hearts. Porque a criança, ela expressa aquilo que está no coração. But when we go past the ages of 18 and Mas- getting into 21 and older, Quando a gente passa uma certa idade, tem 18 anos para cima, we learn how to hide our a feelings gente and our começa emotions. a aprender a esconder aquilo que nós realmente estamos sentindo no coração. You see, God created us to express our thoughts and our feelings. Mas Deus, Ele nos criou para que nós pudéssemos expressar nossos sentimentos But because of society, e os nossos pensamentos. We- Mas por causa da sociedade, insecurities that we may have, nós, por causa de muitas inseguranças que nós temos, it prevents us from feeling comfortable about how we really think nós and how we truly feel. somos prevenidos de nos sentir bem sobre quem nós realmente somos. And with young people especially, E especialmente com os jovens, there is one thing that young people really want, existe uma coisa que jovens realmente querem, especially teenagers. principalmente esses jovens da idade de 13 a 19. It applies for everyone collectively, Aplica para todos, but especially for mas teenagers. especialmente para esses jovens. They want acceptance. Eles querem ser aceitados, We want aceitos. social acceptance. Nós queremos ser aceitos social. In other words, what's our purpose for life Em outras palavras, nós queremos saber in society as qual a é o whole? nosso propósito na vida, na How sociedade. can I benefit Como é society? que eu posso beneficiar a sociedade? And sometimes young people, they go out and they start doing drugs. Muitas vezes o jovem They get- confuso começa a fazer drogas They get caught up with other different types of entertainment. e ele começa a se envolver com vários tipos de entretenimentos As they are trying to figure out their purpose for life. ao tentar descobrir qual é o seu propósito na vida. And also, they look for acceptance within among their peers, E their eles friends. também buscam com seus amigos And especially acceptance in the family. e também e especialmente a aceitação na família. And when they realize that they do not have that acceptance, E quando eles começam a perceber que eles não têm essa aceitação, it causes a sense of rebellion. isso causa um senso de rebelião, Because nobody likes to be rejected. porque ninguém gosta de se sentir rejeitado. But what's very interesting
Mas o que é muito interessante is that no matter who you may be é que inside, não importa quem você é por dentro, God has already accepted you. Deus já tem te aceitado. If you look in Jeremiah chapter 1, Abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1. look at what the Bible says Veja bem o que a Bíblia diz. in verse 5. Versículo 5. Before I formed thee, this is God speaking to Jeremiah, Deus falando a Jeremias, antes que te formasse no ventre, in the belly I knew thee, te conheci. and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, E antes que saísses da madre, te santifiquei. and I ordained thee a prophet unto the nations. As nações te dei por profeta. God says that before Jeremiah was formed in the belly, Deus disse que antes que Jeremias foi formado no ventre, he already knew who Jeremiah was. Deus disse que ele já conhecia Jeremias. He was already acquainted with who Jeremiah was as a person. Ele já tinha uma noção de quem Jeremias seria como indivíduo. And he says that I have sanctified thee. E Deus diz que ele tinha o santificado. And he ordained him to be E a tinha prophet. o ordenado para ser um profeta. Before Jeremiah was even born, Antes que ele tivesse nascido. God had a purpose for his life. Deus tinha um propósito para a sua vida. You see, when we think about God, Quando nós pensamos sobre Deus, he does not look at us as just being mere sinners. nós temos que entender que ele não olha para a gente como se nós fôssemos apenas pecadores. God looks at us based upon what he wants us to become. Deus olha para a gente e ele vê aquilo que ele quer que nós fôssemos. By the grace of God and the power of God, Pela graça de Deus e pelo poder de Deus, we can be who God wants us to be. nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. And so right here in Jeremiah, he says, Então aqui mesmo em Jeremias ele disse he set him apart for a specific purpose. que Deus o separou para um propósito específico. So we need to figure out, Então nós temos que descobrir why are we here individually? o motivo pelo qual nós individualmente estamos aqui. The reason why I'm here is different from why Diego is here. O motivo pelo qual eu estou aqui, por exemplo, hoje é diferente do motivo pelo qual Diego está aqui. The reason why Joshua is here is different from why Shige is E here. o motivo pelo qual Josué está aqui é diferente do que o Shigei. So when you look at that, in the plan of salvation, it's very significant. Então, quando você olha para isso, em relação ao plano de salvação, a gente vê algo muito importante. And believe it or not, guess what? E acredite ou não, adivinha o quê? God, he needs you. Deus, ele precisa de você. The Bible says that God is able to raise up from stones children of Abraham. A Bíblia fala que Deus, se ele quisesse, ele poderia levantar pedras para clamar. In other words, we know that if a person does not fulfill their calling, he can use someone else. Nós sabemos que se um certo indivíduo não cumprir o seu propósito, o seu chamado, Deus pode chamar outra pessoa. And we know that if God wanted to, he could send the angels to do the work that we could do. E nós sabemos que se Deus quisesse, ele poderia ter enviado anjos para fazer o que nós podemos fazer. But even though that's true, God still needs you. Mas mesmo assim, Deus, ele precisa de você. And I'm going to share with you why. Eu vou lhes mostrar o porquê. Turn to the book of Genesis. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1. In order for us to understand our existence, Para nós podermos compreender o motivo pelo qual nós existimos, we have to go back and look at when God originally created man. nós temos que olhar e ver como foi quando Deus originalmente criou o homem. So let's briefly view creation. Então vamos brevemente analisar a criação. Let's read a few verses in Genesis chapter 1. Vamos ler alguns versículos em Gênesis capítulo 1. The Bible says this in verse 1. A Bíblia fala em versículo 1. In the beginning, God created the heaven and the No earth. princípio criou Deus os céus e a terra. In verse 3, the Bible says, and God said. Em verso 3, a Bíblia disse: E
Disse Deus. In verse 6, the Bible says, and God said. Verso 6, e disse Deus. In verse 9, the Bible says, and God said. Verso 9, e disse Deus. In verse 11, and God said. Verso 11, e disse Deus. Over and over in chapter 1, the Bible repeats one thing. Vez após vez, a Bíblia repete tema. God speaks. Deus, ele fala. He speaks. Ele fala. If you didn't know anything else about God, if you never saw his face, Se você não sabe nada a respeito de Deus, se você nunca viu seu rosto, if you never saw his physical se form, você nunca viu sua forma física, if you were to ask me who God is, se você fosse me perguntar quem é Deus, I would tell you this. eu iria lhe dizer uma coisa. When God speaks, Quando Deus fala, it comes to pass. acontece. That's what I know from Genesis chapter 1. É isso que eu descobri com Gênesis capítulo 1. No matter what it is, if Não God importa wants o it to que come to seja, existence, se Deus quer que algo existe, he speaks and it ele happens. precisa de apenas falar e acontece. So when you look at the first thing that God created, Então, what was it? olhando para a primeira coisa que Deus criou, foi o quê? Verso 3. What's the first thing he created? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Light. Luz. God said, let there be light, and there was. Deus disse, haja luz e houve luz. How long did it take for light to come into existence? Quanto tempo demorou para que a luz existisse? How long? Quanto tempo? It happened immediately. Aconteceu imediatamente. It was not, and God said, let there be lights, and then you had a minute pass by, and then light came. Não foi assim que Deus disse, haja luz, e aí depois passou 1 minuto, 2 minutos, aí a luz apareceu. The minute he spoke, A partir do momento que ele falou, it came to pass. aconteceu. And what did he make? What was the second thing he Qual foi a created? segunda coisa que ele fez? The separation. Okay, the firmament, in firmament. the earth. Okay, the third thing. Qual foi a terceira coisa que ele fez? What was the third thing that God made? Água. A água já estava feita. Ele juntou a água e apareceu a porção seca. The water was already made. Lembra? Okay, that was the second day. Third day, what did he make? No terceiro dia, o que ele fez? No terceiro dia, a grama, Okay, grass or the earth. a terra. Okay, so you have all that. Fourth day, what did he create? Quarto dia, o que ele fez? Just a quick summation. Sun, moon, and stars on the fourth day. Os astros. Remember that? And when he created all these different things, the Bible says, and God said. Quando Right? ele criou tudo isso, a Bíblia fala que Deus disse e foi. What did he make on Assim the foi. fifth day? O que ele criou no quinto dia? The fish of the sea, Yes. the Okay. bird of the air. The birds of the air, the fish of the sea, that was on the fifth day. All Sim, right? exatamente, no quinto dia. Okay, so here we go. We're getting a bigger picture. Agora nós estamos tendo uma visão ampla da criação. And if you look at verse 25, Se você for olhar em versículo 25, it says, and God made the beasts of the earth after his kind, and the cattle after their kind, a Bíblia fala, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, and everything that creepeth upon the earth after his e kind. todo réptil da terra conforme a sua espécie. And God said it was so, E a última parte diz, e viu Deus que era bom, that it was good. que era bom. Okay. The book of Psalms, chapter 33 and verse 6, sums up everything we just talked about like this. No livro de Salmos, capítulo 33, versos 6 a 9, resume tudo dessa maneira. By the word of the Lord were the heavens made. A Bíblia fala que pela palavra de Deus foram feitos todos os céus. And the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his E mouth. todo o exército deles pelo espírito da sua boca. So as God was speaking, using his breath, Então, através do seu
fôlego ao falar Deus, before he's finished saying the word, it came to pass. antes dele terminar de falar a palavra, aconteceu. Before the T was crossed in light, it came forth. Antes do traço, no T, aconteceu. Okay. So when God creates, we know that he creates all things by his word. Quando Deus cria, a gente sabe que Ele cria tudo através de Sua palavra. Okay. That should have been just a review for you. Isso deveria ser apenas um resumo para vocês. Now turn to this Bible text, Matthew chapter 12. Agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 12. Matthew chapter 12. Mateus, capítulo 12, Verse 34. versículo 34. The Bible says this. A Bíblia fala o seguinte: O generation of vipers, raça de víboras, how can ye, being evil, speak good things? como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. The Bible gives us a very important principle. A Bíblia nos dá um princípio muito importante. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pela abundância do coração fala a boca. So when you speak, it reveals what's in your heart. Quando você fala, isso revela aquilo que está no seu coração. So if you don't want people to know what you're thinking, Então, se você não quer que as pessoas saibam o que você está pensando, don't speak. não fala. Okay? That's the principle. É um princípio que Deus estabelece. When you speak, you reveal what's in your heart. Quando você fala, você revela o que está em sua mente, em seu coração. But the heart right there, what is it talking about? Mas esse coração, escrito aqui nesse versículo, está falando sobre o quê? What is it referring to? Is Se it talking about refere the ao little quê? heart right here? Está falando sobre o coração literal? It's talking about the mind. Está falando sobre a mente. So how come the Bible just didn't say out of the abundance of the mind you Mas speak? então, por que a Bíblia não diz, então, que pela abundância da mente fala a boca? Por que disse coração? Why heart? Por que coração? Eu li recentemente que a ciência descobriu alguns líquidos que circulam no nosso cérebro para alimentar as células nervosas, eles foram encontrados também no nosso coração. Existe uma ligação muito íntima entre o órgão, coração e o órgão cérebro. He said that he has read recently that there's a scientific discovery that there's an intimate connection between the literal mind and the literal heart. Okay. When you talk about the heart, it's describing the feelings. Quando a gente fala sobre o coração na Bíblia, nós estamos falando sobre os sentimentos. If you look up this word heart in the original Se você language, for analisar essa palavra coração no original, it means moral character. isso significa caráter moral. If you look it up in the dictionary, Se você for buscar essa mesma palavra no dicionário, it means the innermost thoughts and feelings. você vai descobrir que essa palavra significa os pensamentos mais profundos e sentimentos. So when you speak, Então, quando você fala, you express your thoughts você está expressando seus pensamentos and you express your feelings. e você está expressando seus sentimentos. And when you put those two things together, E your quando thoughts and você feelings, combina esses dois elementos, pensamentos e sentimentos, it makes up your character. você tem o caráter do ser humano. So the words you speak express your character. As palavras que você expressa descreve seu caráter moral. So when you go out into nature, for example, Então, quando você vai à natureza, por exemplo, and you look at everything that God has e created, você olha ao teu redor tudo que Deus criou. when God created, He spoke. Quando Deus criou, Ele falou. Creation reveals A criação revela God's thoughts and His feelings.
os pensamentos e os sentimentos de Deus. Creation reveals God's character. A criação revela o caráter de Deus. So let's talk about that for a minute. Então vamos analisar esse ponto. When you look at, let's say, for example, trees, Quando você olha para uma árvore, por exemplo, how does that express the character of God? como é que a árvore expressa o caráter de Deus? What do you know about his character from trees? O que você aprende do caráter de Deus quando você olha para uma árvore? Beauty. Beauty. Okay. Beleza, tudo So bem. what's that tell you about God? Intelligence. Intelligence. Okay. The Inteligência, design muito of the bem. tree. All right. Muito Anything bom. else? O que mais que você aprende do caráter de Deus quando você olha para uma árvore? Order. Ordem, Okay. Habitation. muito bem. Habitation. Habitação, Through providing food. Nurturing. Good. Okay. natureza de nurture, Prover alimento. de prover alimentos. All right. What about mountains? What does that tell you about the character? Quando of você God? olha para uma montanha, o que a montanha te fala sobre o caráter de Deus? Strength, power, Okay. muito What bem. else? Hã? Greatness, Yes, grandeur. That's right. grandeza. So Sim. what does that tell you about God? O que isso te fala sobre Deus? He's strong. Que Ele é forte, He's majestic. Ele é majestoso, All powerful. todo-poderoso, Okay. All these different things. todas essas coisas. What about a flower? E uma flor? What's that tell you about God? O que uma flor te fala sobre o caráter de Deus? Amor, love, Love. Anything else? sensitivity, Sensitivity. sensibilidade. good. Muito bem. O Good. Anything else? que mais? Beauty, Beauty. beleza. So God is beautiful. Então, Deus, Ele é God likes belo. beauty. Deus, Ele ama a beleza. God is very sensitive. Deus, Ele é sensível. What else about a flower? O que mais que você aprende do caráter de Deus numa flor? Good smell. Oh, that's right. Okay. So what's that tell you about God? O que isso te fala sobre Deus? He likes things that smells Ele good. gosta de coisas que têm um cheiro agradável. That's why we take baths and É showers por and isso que Ele everything quer que nós tomamos os nossos banhos e else. You understand? cheiramos bem. Okay. Entendeu? I think you get the point. Eu acho que vocês então compreenderam o ponto. But when you look at all of these things that God has created, Então, quando você analisa tudo aquilo que Deus criou, if you look at one thing by itself, você olhando para um elemento isolado, can you understand everything about God? você consegue compreender tudo sobre o caráter de Deus? No, you cannot. Não, você não pode. You cannot do that. Você não consegue. When you look in Genesis, let's Quando go back você to olha Genesis. então para o livro de Gênesis, Genesis, Gênesis, I want to show you something. e eu quero lhes mostrar uma coisa. How did God, okay, when did God create man? What day? Que dia que Deus criou o homem? Sixth Sixth. day. But he Sixth. also made something else on the sixth day. Mas Deus fez outra coisa no sexto dia. What was that? Que? Animals, Animals. animais. Os répteis. Okay. Now watch this. Veja bem. How did he make those animals? What did he make them from? Vamos ver como que ele criou esses animais. De que ele criou? He spoke, that's right. Ele falou, But what exatamente. were they made from? Their substance. Mas eles foram feitos de quê? De que material? The earth. The earth, that's o right. pó. A Ok. terra, exatamente. Look at verse 24. Veja bem o que diz em versículo 24. And God said, E disse Deus, let the earth bring forth the living creature after his kind. produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. And at the end of the verse it says, and it was E no so. final do versículo a Bíblia fala que assim foi. So if you were there at creation, Então, se você
estivesse lá na criação and God said, let the earth bring forth a horse. e se você acompanhasse Deus dizendo If you were there, que a terra, da terra venha o cavalo. you could be looking out at the earth Se você estivesse lá, você poderia olhar para a terra and you would see the earth itself take shape and form and produce. e você iria ver a terra se formando numa figura de um cavalo. Not as a baby, but as a full-grown Não horse. como um cavalo bebê, mas um cavalo maduro. Now, when you talk about man, how was man created? Agora, o homem. Como é que o homem foi criado? Pelas mãos de Deus. By the hand of God, from the soil, From the soil, from the earth. da terra. If God do pó. wanted to, he could have said, let the earth bring forth man. Deus poderia ter falado o seguinte: And, da terra surge o homem. and Adam would have came forth a complete E human Adão poderia ter Complete man. surgido um homem completo, totalmente desenvolvido. being. In Genesis chapter 2 Mas em Gênesis capítulo 2, and verse 7, versículo 7, the Bible says, a Bíblia fala: and the Lord God formed man of the dust of the ground E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, and breathed into his nostrils the breath of life. e soprou em suas narinas And o man- fôlego da vida. And man became a living soul. E o homem foi feito alma vivente. When you use your hands, why do we use our hands when it comes to another person? Quando a gente usa as nossas mãos para com outra pessoa, a gente usa por quê? Ou para quê? What does it symbolize? What does it show? Usar as mãos significa ou simboliza o quê? Quando a gente usa as nossas mãos para com outra pessoa. To help, intimacy, something special. Yes, something handmade. It's very special. Algo que é feito com as mãos significa que tem a ver com algo especial. It shows intimacy. Mostra intimidade. So when God formed man from the dust of the ground Quando Deus formou o homem do pó da terra, with his bare hand, com as suas mãos, he wanted to have an intimate relationship Deus with man. estava demonstrando o seu desejo de ter uma relação íntima com o homem. And if you look at this very carefully, E se você for analisar isso cuidadosamente, the Bible and the Spirit of prophecy teach a Bíblia e o Espírito de profecia ambos ensinam that Jesus was the one who que created. Jesus foi aquele que criou o homem com as suas mãos. So Jesus stooped down into Então the dust foi and created Jesus man que se ajoelhou e formou o homem do pó da terra. and breathed into his E nostrils the breath of soprou em life. suas narinas o fôlego da vida. He came close to man Ele se achegou ao homem and breathed into him. e ele soprou em suas narinas. The same hands that will be crucified in As the future mesmas mãos que foram crucificadas na cruz, by the same being that he created, by man. pela mesma pessoa ou o mesmo ser que ele mesmo tinha criado, He still did it anyway. ele mesmo assim enfrentou aquela cruz. Why? Por quê? All right. How much time we have? Jeffrey will let us know. Okay. We got Let us know when you have 15 how much minutes time? left. Yes. Tell me how much time we have, okay? So he wanted to have a close, intimate relationship with man. Então, Deus quer ter uma relação íntima that- com o homem. That intimate relationship had to be based off of one thing. Mas essa relação íntima deveria ser baseado em algo importante. You cannot have a relationship Pois unless you você have, não pode ter uma relação a não ser que você tenha you must have one key ingredient, um ingrediente muito importante, chave, and that's love. e é amor. When God created man, they had the ability to choose. Quando Freedom of choice. Deus criou o homem, ele o criou com livre arbítrio. Because love cannot be forced. Porque amor não pode ser forçado.
God cannot force you to obey him and to follow him. Deus não pode te forçar para o obedecer. The motivation has to be A love. motivação tem que ser amor. So when you come to man, we see that he wanted to have a different relationship. Então, quando você vê a criação do homem, a gente vê que Deus queria ter uma relação íntima com ele, diferente das outras coisas que ele criou. But also there was one unique characteristic about man. E existe uma característica muito importante e única no homem. Look at what the Bible says about man when he was created. Veja bem o que a Bíblia fala sobre o homem quando ele foi criado. Psalms chapter 8. Salmos, capítulo 8. Psalms chapter 8. Salmos 8, And we're going to read verses 4 and 5. lendo versículo 4 e 5. What is man that thou art mindful of him? Que é o homem mortal para que te lembres dele, And the son of man that thou visitest him? e o filho do homem para que o visites. For thou hast made him a little lower than the angels, Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, and hast crowned him with glory and honor. e de glória e de honra o coroaste. The Bible says when man was created, he was made a little bit lower than the A angels. Bíblia fala que quando o homem foi criado, ele foi criado um pouco menor que os anjos. It's like you have the angels and then you have man. Você tem os anjos, aí você tem o homem. And then he goes on to say this: E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: Thou hast crowned him with glory and honor. a Bíblia fala que ele foi coroado de glória e honra. So when man was created, Então, quando o homem foi criado, he was considered to be the crowning act of ele creation. foi considerado a criação, Out of everything that was created, a coroa da criação. Tudo que foi criado, out of everything that was created, man was the best creation. de tudo, o homem foi o melhor, o mais especial. There was something that made him different. Algo que o fez diferente. In Isaiah chapter 43, Em Isaías capítulo 43, look at why God created man. veja bem o motivo pelo qual Deus criou o homem. Why was he the best creation? Por que que ele foi o melhor? Why de did toda God a create criação? man? Por que que ele criou o homem? In Isaiah 43, Isaías 43, verse 7, versículo the 7, Bible says, a Bíblia fala: Even everyone that is called by my name, a todos os que são chamados pelo meu nome, for I've created him for my glory. e os criei para a minha glória. So the reason why man was created O motivo pelo qual o homem foi criado was for the glory of God. foi para a glória de Deus. But I thought everything was for the glory of God. Mas eu pensei que tudo que ele tinha criado foi para a sua glória. Man was the crowning act in creation. Mas o homem foi a ação Coroador. coroadora. Which means Isso significa, that out of all the things that were created, de todas as coisas que foram criadas, man would be able to reveal the character of God the best. só o homem poderia revelar o caráter de Deus completamente, ou melhor. That word glory means character. in the Vocês Bible. sabem que a palavra glória significa caráter. So God made man to express his character. Deus fez o homem para expressar seu caráter. God made man to express his thoughts and feelings. Deus criou o homem para expressar seus pensamentos e sentimentos. Okay. When you look at all of the other created beings Então, quando você analisa todos os outros seres criados and the created objects, e os objetos criados por Deus, a natureza, man is different. o homem é diferente. Como? Okay. If I want to know something about God's strength, I can look at a mountain. Pensa bem. Se você quer saber sobre a força de Deus, você olha para a montanha. If I want to know something about his beauty, I can look at flowers. Se você quer saber sobre
a beleza de Deus, você olha para uma flor. If I want to know something about organization and structure, I can look at different animals. Se você quer aprender sobre organização ou estrutura, você olha para os animais. But we know that God, He is eternal. Mas nós sabemos que Deus, ele é eterno. God is E infinite, Deus é infinito, which means He has no beginning and no ending. significando que ele não tem fim, ele não tem princípio. When you look at the things in nature, Quando você olha para as coisas da natureza, even if you look at us, mesmo se for olhar para nós mesmos, we are finite beings, nós somos seres finitos, which means that we have a beginning, significando que nós temos um começo and without Jesus Christ, we e sem also Jesus have Cristo nós também ending. teríamos um fim. Not so with God. Mas não com Deus. Because He is infinite, Pelo fato dele ser infinito, it means that God has an infinite character. isso significa que ele tem um caráter infinito. So how can finite beings Então, como é que um ser finito, understand an infinite creator? como é que esse ser finito pode compreender um Deus infinito? God says, I will teach you about who I am. Deus disse assim: eu vou te mostrar quem eu sou. Let the earth bring forth E então ele falou animals. e ele criou os animais. Let the earth bring forth nature. E ele disse: da terra surge a natureza. But Mas, in order for us to understand His infinite character, para que nós pudéssemos compreender plenamente seu caráter infinito, God would have had to create forever Deus teria que criar para todo sempre, because He's infinite. porque ele é infinito. Do you understand what I'm Vocês saying? estão compreendendo? In other words, Em He would outras have to create palavras, type of animals that we have never even dreamed of or ever thought of in our life. você teria que ver animais que nós jamais pensamos ou imaginamos, To show different aspects para of who He is. mostrar aspectos diferentes do caráter de Deus. He would have to create different types of angels Ele or teria different que types criar of trees. árvores diferentes, de vários tipos, até anjos diferentes. So instead of doing all of that, Mas para não ter que fazer tudo isso, God decided to create something that He has never created Deus before. escolheu a criar algo que ele nunca tinha criado. And that creation was man. E essa criação foi o homem. When you look at how man was created Quando você originally, vê como o homem foi criado no princípio, man had the ability to grow. a gente vê que o homem ele tinha a capacidade de se desenvolver. His character would be able to grow Seu caráter poderia se desenvolver infinitely, infinitamente. which meant the more that Significando man would grow, Que o mais que o homem crescesse e desenvolvesse, the more the rest of his created beings o mais que os seus seres criados would be able to understand his character. poderiam compreender seu caráter através do homem. And let me show you from the Bible. E deixa eu lhes mostrar isso através da Bíblia. The Bible says originally that man was made a little bit lower than the angels. A Bíblia fala que originalmente o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Look at what Paul says in the book of Hebrews chapter Veja o 2. que Paulo disse em Hebreus capítulo 2. In Hebrews chapter 2, Hebreus capítulo 2, he's going to quote Psalms 8. ele está citando Salmos 8, verso 4. Does anyone have a marginal reference in their Bible? Jordan. Jordan? Okay, we're going to need your help. All right. Chapter 2, verse 6. Notice what the Bible says. Hebreus capítulo 2, verso 6. Veja o que a Bíblia diz. But one in a certain place testified, saying, Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: What is man that thou art mindful of him? Que é o homem para que dele te lembres? Or the Son of Man that thou visitest him? Ou o filho do homem para que o visites? Thou madest him a little lower than the angels. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos,
and crownest him with glory and honor, de glória e de honra o coroaste, and did set him over the works of thy hands. e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Look at that phrase, thou hast made him little lower than the angels. Agora, olhando para essa frase, pouco menor do que os anjos, In the margin, tell me what does it say? na margem da Bíblia King James Version, o que disse? What's it say? A little while inferior. Okay, a little while inferior. Pouco, por pouco inferior. Mine says, in the original language, it means Na linguagem original, isso significa lower while inferior to. menor enquanto é inferior aos anjos. So, if you were to use the original language, Em outras palavras, se você for analisar a linguagem original do grego, it would mean this. a Bíblia está dizendo o seguinte: Thou hast made him, meaning que man, Deus criou o homem a little bit lower than the pouco angels menor do que os anjos for a little while. por tempo pequeno. For a little while, they will be Por inferior enquanto, o homem seria inferior aos anjos. to the angels. Okay? Which means that with time, Que significa que com o tempo man would grow o homem iria se desenvolver, and he will become equal to the ele iria angels ser igual ou no mesmo nível que os anjos and eventually e even depois, eventualmente, surpass the angels. maior ainda do que os anjos. Okay? So it's showing that man had the ability to continue to grow. A Bíblia ensina que o homem tinha a capacidade de continuar crescendo e se desenvolvendo. Let me show you a few verses Deixa eu lhes mostrar alguns versículos and we'll close. para terminar. 1 Peter chapter 5. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 Peter chapter 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Notice what the Bible says E in verse veja 10. bem o que a Bíblia disse em versículo 10. But the God of all grace, E o Deus de toda a graça, who hath called us unto his eternal glory by Christ que em Jesus. Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. So tell me, from the Bible, Então, me fala, da what did Bíblia, God call us to? Jesus vos chamou para quê? To his eternal glory, para a sua eterna glória. What does glory mean? O que é glória? Character. So God has called us to reflect his character Então, o chamado de Deus para nossas vidas é que nós refletimos seu caráter eternally. eternamente, Meaning, not only on this earth, significando não somente aqui nesta terra, even once we make it to heaven, até quando através do plano da salvação nós chegarmos no céu, eternally man will be able to eternamente reflect o homem God's vai ter a character. capacidade de refletir o caráter de Deus. Let me show you another verse. Outro versículo. Let's turn to 2 Corinthians chapter 4. 2 de Coríntios capítulo 4. 2 Corinthians chapter 4. 2 de Coríntios capítulo 4. Verse 16. E versículo 16. The Bible says this. A Bíblia fala o seguinte: For which cause we faint not, Paul speaking, Por isso não desfalecemos, Paulo disse. but though our outward man perish, Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, yet the inward man is renewed day by day. o interior, contudo, se renova de dia em dia. The outward man is dealing with our physical makeup. Sabemos que o homem exterior está falando da nossa aparência exterior, The inward man is dealing with the mind. mas o homem exterior está falando sobre a nossa mente. The Bible Interior. says it's supposed to be renewed day by A day. Bíblia fala que o homem interior se renova de quê? Dia em dia. Which means day Significando by day,
by que day, dia após by day, dia após by day, dia there's a constant renewing that's haverá taking uma place renovação de nossas mentes, into the character and image a of God. semelhança do caráter e a imagem de Deus. Let me show you one more. Deixa eu lhes mostrar mais um versículo. 2 Timothy chapter 2. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timothy chapter 2, 2 de Timóteo capítulo 2, verse 10. versículo 10. Therefore I endure all things for the elect's sake, Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Another verse, he says he endures everything so that he can have Aqui salvation a Bíblia with fala eternal que glory. Paulo, ele sofre tudo para a salvação dos que terão glória eterna em Jesus Cristo. Okay? Does everyone understand? Vocês compreenderam? Okay, now let me show you another verse. Mais um versículo. Jesus Christ speaking Jesus falando. in Luke chapter 20. Lucas capítulo 20. Abram suas Bíblias em Lucas 20. The Sadducees, back during the time of Jesus Christ, Os saduceus, nos dias de Jesus, they did not believe in a resurrection. eles não acreditavam na ressurreição. And they also did not believe in angels and different things E eles like that. também não acreditavam em anjos e outras coisas assim. So they were trying to catch Jesus E eles queriam conseguir arrumar uma armadilha para Jesus in his word so that he would lose com credibility. as suas palavras para diminuir sua credibilidade. And they came and they asked him a question in E Luke eles chapter 20. vieram para fazer uma pergunta a Jesus em Lucas capítulo 20, In verse 27, em versículo 27. it says, Then came they to him, certain of the Sadducees, A Bíblia fala, em versículo 27, e chegando-se alguns dos saduceus, which deny that there is any resurrection, and they asked him. que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, And they said, Master, dizendo, mestre, if a man's brother die having a wife and he dies without children, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer tendo mulher that his brother should take his wife and raise up seed unto another brother, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. and if this happens 7 times, E se isso fosse acontecer 7 vezes, who will that woman belong to at the resurrection? de quem seria essa mulher? Ou a quem ela iria pertencer na ressurreição? Now listen to the wisdom of Jesus. Agora veja a sabedoria de Jesus. Verse 34. Verso 34. And Jesus answering said unto them, E respondendo Jesus disse-lhes: The children of this world marry and are given in marriage. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. But they which shall be accounted worthy to obtain that world Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro and the resurrection from the dead, e a ressurreição dentre os mortos, neither marry nor are given in marriage. nem hão de casar, nem ser dados em casamentos. Now, I'm not going to talk about marriage right now. Mas eu não vou falar sobre o casamento nos céus agora. Listen at the next thing he Olha says. em versículo 36 a próxima coisa que ele disse. Neither can they die anymore, Porque já não podem mais morrer, for they are equal unto the angels. pois são iguais aos anjos. Originally, the Bible says that they were made how? In comparison to the Em angels? outro lugar, a Bíblia fala que o homem foi feito como em comparação com os anjos? Lower. Lower, menor. But at the second coming, Mas na segunda vinda, at that point, the Bible says a they partir are daquele equal. momento, a Bíblia fala que eles são iguais. Which means, through the conversion Que experience, significa que através da experiência da conversão, they have grown o homem desenvolveu to the state of the angels. ao estado e o nível dos anjos. In what sense? Em que sentido? Character. Caráter. In character. Em caráter. Are there any questions before I close? Antes de fechar esse estudo, alguém tem alguma pergunta? Okay.
So what do you have? Então, o que nós temos? Through the plan of salvation, Através do plano da salvação, all of us can be saved. todos nós podemos alcançar a salvação. And when we get to heaven, E quando nós chegarmos no céu, man will have the ability to continue to o grow. homem vai ter a capacidade de continuar o crescimento e desenvolvimento. Why is that important? Por que isso é importante? In order for God to show his character to the world, Para que Deus possa expressar seu caráter ao universo, not only our world, não somente este mundo, but the other unfallen mas worlds outros mundos que não caíram and the angels. e os anjos que foram criados. He wants to show his character Ele to quer them. demonstrar a eles seu caráter. In order for him to be able to do this Para que ele completely, possa fazer isso completamente, he has to have a whole race of ele tem redeemed. que ter uma raça inteira de redimidos. The human race has to make it to heaven. Então, um povo desta terra tem que ir para o céu. The whole human race collectively together E esta raça, completamente juntos, will be able to reveal the character of Poderão God eternally. revelar o caráter de Deus eternamente. Which means when you're in heaven, Que significa que quando você estiver no céu, after 1,000,000 years, depois de 1 milhão de you will anos, be able to show something else about God's você character. vai poder demonstrar outros aspectos do caráter de Deus. After 2,000,000,000 years, Depois de 2 bilhões de anos, you'll be able to show something about His você vai character. poder expressar outras coisas ainda do But caráter de Deus. your personality is different from my E personality. sua personalidade é diferente do que a minha personalidade. Your personality reveals certain things about God Sua personalidade expressa um certo elemento do caráter de Deus that I could never que eu reveal. nunca poderia expressar. So if you don't make it to heaven, Então, se você não chegar no céu, then that means there will be a certain part of God, isso significa que haverá um certo lado de Deus, certain attributes about His personality certos atributos da sua personalidade that will be lost eternally. que não vai ser descoberto por toda a eternidade. That is why God needs you. Por isso que Deus precisa de você. You have to make it. Você tem que chegar lá. And it can happen through the plan of salvation, Através do plano da salvação, isso pode se realizar. through the conversion experience. Através da experiência da conversão. And that's why we're here. Por isso estamos aqui. Tomorrow we're going to pick Nós up continuaremos and we're going to look at what happened at the fall of man. e a gente vai ver então o que aconteceu quando o homem caiu. So let's close with the word of prayer. Vamos terminar então com uma palavra com Deus. Father in heaven, we want to thank you for your blessing Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos. and for looking upon us sinful mortals E nós te agradecemos por olhar para nós, and seeing within us something that is worthy for your goodness. seres pecadores, e ver coisas dignas de ser salvos. Lord, I pray that you will please send us your spirit. Senhor, nós te pedimos que o Senhor envie para nós o teu Santo Espírito. Continue to work upon our hearts. Continua trabalhando em nossos corações. Break them, dear God. Quebra os nossos corações, Senhor. Mold them Molde os nossos corações. and make us into your character. E nos transforma a sua imagem e caráter. I pray for all the weak points of our Eu te hearts, peço, Senhor, que tu nos ajude em todos os pontos fracos do nosso coração. the parts that you are desiring to change and to Todos os make strong. aspectos que o Senhor quer transformar em nós. I am praying that you will please help us to reveal your Eu character. te peço que tu nos ajude a revelar o teu caráter Help us to see more of the love of Jesus e Christ ver mais do amor de Jesus Cristo, so we will have the motivation to be like him para que nós possamos ter a motivação de ser como ele foi and that we will have the motivation to change. e ter a motivação de ser transformados. We thank you for this in Te the name of Jesus. agradecemos por isso em nome de Jesus. Amen. Amém.